Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daruj, vou resolver com vocês mais um exercício de revisão, agora o exercício 2 da frente 2 de vocês. Então esse enunciado está falando aqui pra gente de dois automóveis que saíram de encontro um do outro, só que esses dois automóveis tinham uma aceleração no sentido oposto ao da velocidade inicial, e um deles saiu com um certo atraso em relação ao outro. Esses dois automóveis se encontraram duas vezes e a gente tem um terceiro automóvel que passou o tempo todo com velocidade constante v1 e ele participou dos dois encontros dos dois primeiros automóveis. E eu quero calcular o atraso com que um deles saiu para que isso seja possível. Então, primeiro, vamos fazer um desenho aqui representando a situação. Então a gente tem o seguinte, inicialmente os automóveis A e B aqui, que eu estou chamando de corpo 3 e corpo 2, saíram um de encontro ao outro, então velocidades iniciais apontando para o centro aqui, e acelerações opostas à velocidade inicial deles. Então, corpo 3 tinha uma aceleração para a esquerda, corpo 2 uma aceleração para a direita. Além disso, tinha um corpo 1 aqui no meio, com a velocidade constante, e ele tem que presenciar os dois encontros desses primeiros dois corpos aqui. Então, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor o que vai acontecer ao longo do tempo, vou tentar colocar esses três corpos em um mesmo plano cartesiano aqui. Então, a gente vai colocar eles num plano mostrando a posição pelo tempo, sendo a posição aqui na vertical, tempo aqui na horizontal. Então vamos começar pelo corpo 2. Corpo 2, ele começou lá na frente, na posição D, então ele vai sair de uma posição aqui em cima na vertical. Ele tinha uma velocidade inicial negativa, então a posição dele vai começar diminuindo, só que ele tem uma aceleração positiva, então o movimento dele vai formar uma parábola com a concavidade para cima aqui, e no final ele vai estar subindo de novo. Então a gente vai ter essa curva mais ou menos aqui para o corpo 2, a parábola genérica. Agora, corpo 3. Corpo 3 também vai formar uma parábola, só que ele vai sair da posição 0 com uma velocidade inicial positiva, então ele vai começar indo para cima, e ele vai terminar indo para baixo, porque ele tem uma aceleração negativa. E além disso, esse corpo 3 tem que sair com um atraso, então essa parábola começa um pouquinho para frente. Temos aí o corpo 3 no plano cartesiano também. E agora o corpo 1. Corpo 1 tem velocidade constante, então o movimento dele tem que ser uma linha reta, e ele tem que participar dos dois encontros, né? Então ele tem que passar pelos dois pontos de intersecção das parábolas. Então o corpo 1 vai passar por esses dois pontos, vai ser essa reta verde aqui, a trajetória do corpo 1. Agora que a gente tem esse desenho, fica um pouquinho mais fácil da gente entender também por que com certeza eu preciso ter esse atraso em relação aos dois corpos. Se a gente não tivesse nenhum atraso para o segundo corpo sair, a gente ia ter uma figura mais ou menos assim, com as duas parábolas saindo juntas. E nesse caso, os dois pontos de encontro iam ser exatamente no ponto médio, e o corpo 1, para participar dos dois encontros, teria que ter ficado parado, né? Estar aqui com a posição constante, velocidade 0. E não é isso que o enunciado quer. O enunciado afirmou que esse corpo 1 tem uma velocidade e mesmo assim está presenciando os encontros. Então a gente precisa daquela inclinação que a gente falou. Além disso, a gente consegue perceber o seguinte também. Quando os dois corpos saem juntos, eles também vão ter esse pico de velocidade juntos. Se um corpo teve um atraso de ΔT para sair, esses dois picos também vão ter um atraso ΔT entre si. Então, quando eu quero medir o atraso que o segundo corpo saiu, é equivalente ao medir esse ΔT, que é a diferença de tempo entre os picos das duas curvas. Então, o nosso objetivo nesse exercício é medir esse ΔT aqui, que equivale ao atraso que o corpo 3 saiu. Para medir esse ΔT,
a gente pode separar e medir primeiro alguns outros tempos aqui nesse exercício. Então, eu vou separar em alguns outros valores. A gente vai calcular esse tempo 3, que é o tempo desde o primeiro encontro até o pico de velocidade do corpo 3. E eu vou medir também esse T2, que é o tempo desde o primeiro encontro até o pico de velocidade do corpo 2. Então, a gente vai ter o seguinte: esse ΔT que eu quero calcular, ele equivale a esse T3 que eu disse agora, menos o T2 que está aqui em cima. Então, ΔT igual a T3 menos T2. Agora a gente vai guardar essa informação aqui por um tempo, que ela vai ser bem importante para a gente concluir o exercício depois, mas por enquanto a gente vai deixar ela guardada e vamos tentar descobrir como a gente calcula esses tempos agora. Então, guarda essa parte aí, vamos passar para o cálculo dos tempos. Para pensar nesse cálculo dos tempos, vamos voltar lá para aquela situação inicial, quando a gente falou da hipótese dos dois corpos saírem juntos. É importante a gente perceber que quando eu desloco uma dessas duas parábolas para o lado, vão aparecer várias simetrias nesse problema. E é importante a gente perceber que nesse deslocamento, a distância de um pico para o encontro é a mesma distância do outro pico para o outro encontro. Como essas distâncias são iguais, a gente vai ter o mesmo tempo aqui. Aquele T2 que eu falei agora há pouco, que é do primeiro encontro até o primeiro pico, é igual a esse T4, que é do segundo pico até o segundo encontro. Então, esses dois tempos são iguais e a gente vai usar essa informação agora. Então, a partir de agora, a gente vai olhar para esse problema um pouquinho diferente. Eu vou chamar agora de tempo zero o momento do primeiro encontro, tempo final o momento do segundo encontro, e a partir de agora, a gente vai olhar só para esse intervalo entre os dois encontros, vamos esquecer o resto do problema. E a gente sabe que entre esses dois encontros, esse primeiro tempo aqui do encontro ao pico é igual a esse segundo tempo do pico ao encontro. E a gente vai usar isso para provar que no momento dos dois encontros, as velocidades dos corpos são iguais, só que elas vão se inverter de um encontro para o outro. Então, vamos olhar primeiro para esse primeiro encontro aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vou chamar agora, isso aqui é o tempo zero, né? Vou chamar essas velocidades aqui de V02 e V03. Velocidade do corpo 2 no instante inicial, velocidade do corpo 3 no instante inicial, sendo que o instante inicial é esse momento do primeiro encontro. E a gente vai montar uma equação aqui, um VVOAT, do primeiro encontro até esse primeiro pico. Então, a gente vai ter o seguinte. Estou montando para o corpo 2, que é esse vermelho, do encontro até o pico. Então, a velocidade final dele vai ser o zero, que é aqui desse pico. A inicial vai ser o V02. E a aceleração do corpo 2 ela é positiva, né? Então, 0 igual a V02 mais AT. Resolvendo isso daqui, a gente vai achar que o V02 é igual a menos AT. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Montar essa mesma equação, calculando do segundo pico até o segundo encontro para o corpo 3. Então, o corpo 3 começou aqui com uma velocidade 0, terminou aqui com uma velocidade VF3, velocidade final do 3. Então, velocidade final do 3 igual ao inicial, que é 0, menos AT, porque o corpo 3 tem aceleração negativa. E a gente acha aqui que o VF3 também é igual a menos AT. Então, a gente vai descobrir aqui que o V02 é igual ao VF3. Se você fizer essa mesma conta análoga, você vai concluir também que o VF2 também é igual ao V03. Então, o que isso está mostrando para a gente? Na hora do primeiro encontro, eu tinha uma velocidade para o vermelho e outra para o azul.
na hora do segundo encontro, eles vão ter trocado de velocidade. Velocidade que o vermelho tinha aqui, o azul vai ter agora. Velocidade que o azul tinha antes, o vermelho vai ter agora. E agora que a gente tem essa conclusão, a gente vai poder voltar. Aliás, ainda não, né? A gente ainda tem que pensar no V1, na verdade. Então, a gente achou o V2 e o V3. Agora, vamos tentar relacionar o V1 com essas duas velocidades. Então, para relacionar o V1 com essas duas velocidades, vamos pensar nesse gráfico aqui, que está mostrando para a gente as velocidades ao longo do tempo, começando no T0, terminando no tempo final, que são os dois encontros. Corpo 3 estava com a velocidade positiva, terminou com a velocidade negativa. Corpo 2 fez o contrário. E a gente sabe que esses dois valores se inverteram, né? Por isso que formou esse x. Durante esse mesmo tempo, o corpo 1 ficou o tempo todo com a velocidade constante, né? Está em MRU. Só que a gente sabe também que entre os dois encontros, o deslocamento dos três corpos tem que ser o mesmo. Porque se eles se encontraram aqui, se encontraram de novo aqui, eles tiveram o mesmo ΔS, né? E se eles tiveram o mesmo deslocamento, significa que a área de cada uma dessas três curvas tem que ser a mesma também. Para a área dessas três curvas ser a mesma, a gente tem esse triângulo que eu quero comparar com esse retângulo do V1 aqui. Para a área do retângulo ser igual à do triângulo, a altura dele tem que ser metade, né? Então, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai achar aqui que a velocidade 1 vai ser igual à média do V02 com o V03. Então, a gente vai tirar essa média das duas velocidades e vai ser o V1. É o único jeito dos deslocamentos serem iguais. Então, V1 é a média das duas velocidades. E como o V1 é a média, a gente pode fazer isso aqui também, né? Posso falar que o V03 é o V1 mais x, que seria essa metade, e o V02 é igual ao V1 menos x, que seria essa metade aqui para baixo também. Então, V03 igual a V1 mais x, V02 igual a V1 menos x. Vamos guardar essa informação também, que a gente vai usar ela para concluir o exercício agora. Então, agora que a gente já descobriu essas velocidades, agora sim a gente pode voltar para a figura que a gente tinha agora há pouco e tentar finalmente calcular o T2 e o T3 que a gente queria para achar o ΔT. Então, vamos começar aqui calculando esse T3. Para calcular esse T3, a gente pode montar uma equação aqui do VVOAT desde o primeiro encontro até o segundo pico. Então, vamos olhar para o corpo 3 do primeiro encontro até o segundo pico. A velocidade final do corpo 3 vai ser o 0 e a velocidade inicial vai ser o V03. Então, a gente vai ficar com 0 igual a V03 menos a T3, que eu quero calcular. E aí a gente descobre que o T3 é igual a V03 dividido por A, que é a mesma coisa que V1 mais x dividido por A, que a gente viu agora há pouquinho que o V03 é o V1 mais x, né? Agora, para calcular o T2, vou montar uma equação do primeiro encontro até o primeiro pico. Então, montar de novo um VVOAT, agora para o corpo 2. Corpo 2 começou esse movimento com a velocidade V02, terminou com a velocidade 0. Então, a equação vai ficar 0 igual a V02 mais a T2. Lembrando aqui que aqui em cima a aceleração é negativa, aqui embaixo a aceleração é positiva, porque as acelerações tinham sentidos opostos, né? Que a gente definiu lá no comecinho. E aí, resolvendo essa segunda equação, a gente calculou o T2, vai ficar menos V02 sobre A, que é a mesma coisa que menos V1 mais x sobre A. E agora, finalmente, para a gente concluir, a gente sabe que o ΔT é igual a T3 menos T2, só substituir
o valor do T3 e do T2, e a gente vai achar que o ΔT é igual a 2V1 sobre A. Então, para que um automóvel consiga participar dos dois encontros desses dois carros, eu preciso que esse atraso seja igual a 2V1 sobre A.